E eu digo que tudo é venda, todos são vendedores. Então as pessoas estão vendendo o tempo todo tem alguém vendendo alguma coisa. Seja um produto, seja um serviço, seja na condição de vendedor mesmo ou de consultor de vendas, não importa, ou até mesmo num trabalho operacional. Porque você está sempre vendendo alguma coisa. Você não está vendendo um produto ou um serviço, você está vendendo o seu tempo. E todavia você precisa também saber como vender e como se posicionar, como se colocar, como vender a sua imagem. Porque se você sabe se comunicar melhor, você vende melhores ideias, você é uma pessoa que atrai outras pessoas. Se você sabe falar melhor de um assunto específico ou outro, você atrai pessoas. E eu falo isso baseado no seguinte: não tem quando você vai lá e assiste uma série, seja na Netflix, na Amazon, não importa, ou assiste um filme, você chega para um colega seu de trabalho, para um conhecido, para o seu esposo ou para sua esposa, e você vai lá e fala assim para ele: olha, eu vi aquela série tal, gostei muito, poxa, por quê? Porque ela é de ação, ela é de drama, ela tem isso, ela tem aquilo, ela tem uma trama envolvente, ela tem vários complexos ali que é interessante de ser estudado, de ser aprimorado, de você prestar atenção no assunto. É uma série que te prende do início ao fim, seja para série ou seja para filme também. Então você está ali vendendo a série, você está vendendo o filme, você está passando informações. Todavia você só não está sendo remunerado por isso. Quando você oferece para alguém ou você mostra para alguém a informação de um restaurante que você comeu, de uma comida agradável lá, de um ambiente agradável, de uma comida boa, onde você teve um atendimento muito bom. Olha, vai lá e se você quiser almoçar, almoça naquele restaurante lá dentro daquele shopping, porque lá é muito bom. Você está vendendo, só que você não está sendo pago por isso. Então, lembrando que todos são venda, tudo é venda e todos são vendedores, é fundamental para você dar um start na sua cabeça. Aí, se você é um professor, você tem que vender para os seus alunos ou até para os seus empregadores, né, para os diretores da escola, que você é o melhor professor para aquela posição. Você está vendendo o tempo todo. Você é médico, você tem que vender a sua consulta. Se você é advogado, você precisa vender o seu serviço de advocacia. Então, lembrando que tudo é venda e todos são vendedores. E partindo daí, o conhecimento que eu trago a partir dessa compreensão, aqui nessa semana, ela pode ser aplicada na vida tanto de vendedores que trabalham pontualmente com venda direta, vendendo um produto ou vendendo um serviço, seja online ou seja presencial, focado mais na área presencial. Ela pode ser aplicada tanto quanto pode ser aplicada para qualquer outra pessoa que trabalha em qualquer outro segmento, porque quando você aprende a vender, aprende a se comunicar, aprende a agregar valor ao serviço ou produto ou aquilo que você faz, poxa, o seu passe fica mais caro. Você tende a ganhar muito, muito mais. Então, nós estamos aqui na Semana das Vendas e esse é o segundo episódio, a segunda live. A segunda live está acontecendo e o tema dessa live é as armas da persuasão. Como usar a psicologia para você vender mais. O intuito dessa live é usar, baseado no conhecimento do livro As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, onde ele escreveu, é um psicólogo, né, escreveu várias coisas importantes. Eu ainda costumo dizer, o melhor livro, ou os melhores livros acerca de venda, não são escritos por vendedores. Interessante, né? Você parar para pensar nisso. Não são escritos por vendedores, são escritos por psicólogos, por pessoas que entendem a psicologia e o comportamento humano, que entenderam, fizeram uma análise, um estudo, e aí eles foram lá e escreveram um livro. Aí o que o vendedor raiz fez? O vendedor foi lá, comprou, leu e começou a adaptar toda a linguagem deles para uma linguagem de venda. Foi assim que eu fiz também no meu início. Eu comecei vendendo automóveis seminovos, eu tenho 7 anos de experiência no mercado. E eu vi nas empresas onde eu passei, não tinha treinamento, não tinha nada. Você simplesmente tinha uma suposta vocação, mas eu não acredito nisso, porque a habilidade de vender, a habilidade de comunicação, ela pode ser ensinada. Isso aí, para mim, eu sou adepto disso, ela pode ser ensinada. Comportamento é mais difícil, princípios é mais difícil, mas a habilidade de comunicação, de venda, de persuasão pode ser ensinada. Todavia, se tinha um talento um pouco, como eu posso dizer, tinha qual é a expressão certa? Um potencial. Tinha um potencial, e aí o que acontecia? Nesse potencial eles me contrataram para trabalhar na empresa, entrar no ramo do automóvel. Só que dentro desse ramo, nas empresas que eu passei, no início, não tinha nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de aula.
eles não ensinavam nada, o básico do básico. Aí o que eu fiz? Eu fui lá cavucar em alguns livros que eu já tinha. Eu tinha um livro chamado Como Conquistar as Pessoas. É um livro de relacionamento, em que eu comprei quando eu comecei a ser líder jovem na igreja, que eu precisava conquistar, né, os meus liderados, eu precisava ser mais simpático, mais agradável a eles. Aí eu peguei esse livro, que eu já tinha lido outras vezes, agora li com uma nova visão, com uma visão de vendedor. Eu olhei para aquele conhecimento, opa, peraí, isso aqui eu posso adaptar na venda. Por quê? Eu entendo o seguinte, gente, preste atenção no que eu vou falar agora. Você pode vender carro, casa, celular, você pode vender o que for, você vende para pessoas. E quanto maior for o seu conhecimento acerca do comportamento humano, mais você vai vender. Por isso, o conhecimento de como conquistar as pessoas era fundamental. Eu aprendi sobre sorriso, sobre empatia, sobre como apertar as mãos, sobre como palavras específicas soam de forma positiva na mente das pessoas, ou seja, na mente do cliente. Lembrando que esse cliente é sempre uma pessoa. Então, partindo desse princípio em que praticamente todos os livros, ou qualquer conhecimento, não vou falar que todos, né, mas uma maioria do conhecimento que tem espalhado pelos livros ou até pelos vídeos, cerca de qualquer coisa acerca do comportamento humano, você pode pegar e fazer uma adaptação à venda, ao ramo das vendas. Aí você vai adaptar a sua linguagem para o ramo imobiliário, você vai adaptar a sua linguagem para o ramo. Aí vamos lá, ramo imobiliário. Aí tem um imobiliário de casas, vamos colocar assim, casas de baixo padrão, tem casas de médio padrão e casas de alto padrão e casas de luxo, né? Tá vendo? Você vai adaptando. Venda de automóveis, você vai adaptando a sua linguagem para automóveis seminovos já premium e automóveis de luxo. Você vai fazendo essa adaptação natural, devagar, desenvolvendo isso, aplicando simplesmente as técnicas de se relacionar com pessoas. E pode ter certeza que quando você aprende a fazer essa leitura do comportamento humano, os seus resultados, ele pode ter certeza que eles vão explodir, vão ser muito mais exponenciais e a chance de você fechar negócio aumenta consideravelmente. Por isso, partindo desse princípio, novamente pensando sobre isso, pensando sobre o livro As Armas da Persuasão, que foi feito por um psicólogo, foi escrito por um psicólogo, nós vamos abordar acerca desses temas aqui. E o primeiro que eu quero abordar vão ser os princípios, né, de persuasão de Cialdini. Eu vou ler um pouquinho aqui para você, eu estou aqui com a colinha para acompanhar, tá? Para me ajudar. Albert Cialdini identificou 6 princípios universais que influenciam as decisões das pessoas. 6 princípios universais que influenciam as decisões das pessoas, ou seja, pessoa, presta atenção, pessoa, cliente, pessoa, tá vendo? Não é um extraterrestre, não é um animal, não é uma cadeira, são pessoas. Quanto mais você entender de pessoas, mais você vai vender. Presta atenção aqui que eu tô falando. Aí Cialdini, as armas da persuasão, dominar esses princípios é como ter uma varinha mágica para persuadir seus clientes a comprarem. Verdade, tá vendo? Dominar esses princípios é como você conduzir ele igual um mágico mesmo para que ele venha decidir a comprar o produto ou adquirir até o seu serviço. É fundamental que entenda esses princípios.